Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco exótico, né? Diferente e distante, que é uma mitologia bem distante, não estamos muito acostumados com essa mitologia, que é a mitologia celta britânica. Por que britânica? Porque a mitologia celta é extremamente variada, né? Os celtas, eles ocuparam ali desde o Oriente Médio até a Europa, a Península Ibérica, as Ilhas Britânicas, né? Durante muitos séculos ocuparam essa região e desenvolveram culturas diferenciadas, evidentemente, em cada uma dessas localidades. Então, para a gente poder se situar melhor com relação aos celtas, eu venho estudando os celtas há pouco tempo, viu, gente? Não sou nenhuma expert em celtas, comecei a estudar há pouco tempo por puro interesse mesmo pessoal, mas também depois eu vou falar um pouco o porquê desse interesse pelos celtas. Então é interessante a gente começar a estudar vendo esses diferentes povos. Então eu comecei ali pela Bretanha, tá? Mitologia celta britânica, que isso inclui o quê? Isso inclui ali a Inglaterra, não a Inglaterra saxônica, que é a Inglaterra do leste, a Inglaterra do oeste e o país de Gales, tá? Então isso aí é que você considera como sendo celto-britânico. É essa parte aí da Inglaterra e do país de Gales, que é um pequeno país que pertence à Inglaterra, mas que ele vai ser extremamente representativo nessa mitologia, porque, por ser um lugar meio esquecido e meio distante, ele pôde manter mais viva a tradição e a mitologia, justamente que remonta ao tempo dos celtas. Por que isso? Porque depois dos celtas, por exemplo, na Inglaterra, vieram os romanos, né? Depois vieram os normandos, não é? E com toda a bagagem aí do cristianismo, então houve uma superposição muito grande de mitos, de história, de cultura, né? E lá no país de Gales, o país de Gales manteve, por ele ser escondidinho e tal, ele manteve mais viva essa cultura e essa tradição. Embora muitos dos escritos, aqui, né, que tem a principal fonte, o Mabinogion. O Mabinogion é um livro que ele é baseado nesses dois livros, o livro branco de Hiddeck e o livro vermelho de Hergest. Então eles foram escritos por volta de 1382, 1400 e tal. Depois foram adicionados outros contos e outras histórias. Esse Mabinogion, que é esse livro desses mitos e dessas lendas, eles foram escritos por monges, já quando o cristianismo estava lá. Então, quando você vai ler e vai estudar, para você pescar os elementos da mitologia celta, você tem que tirar o verniz cristão que foi colocado nesses mitos, e aí você vai encontrar toda essa riqueza, né, fantástica desse tempo, né, de magia, desse tempo das fadas, dos gnomos e tudo isso que chegou até nós, por exemplo, por meio dos contos de fadas, né? Então tudo isso veio daí, né? E isso é que é incrível com relação a esse país, porque ele teve uma influência enorme na literatura europeia e, consequentemente, em toda a literatura ocidental, né? Então, o Mabinogion, ele tem caracteres medievais, porque ele foi escrito na Idade Média, mas ele remonta nas suas histórias e nos seus contos à Idade do Ferro. Então, ele é composto de 4 ramos. Ramo significa uma parte da história, então são histórias que se entrelaçam entre si. Além desses 4 ramos, tem os contos nativos, que são representações pagãs, fantasiosas, com aquele verniz cristão que eu falei, né? E tem os romances, que são as primeiras referências galesas à corte de Arthur, a Camelot e aos Cavaleiros da Távola Redonda. Porque a gente vai ver que Avalon está diretamente ligada aos mitos, né, aos contos e às histórias arturianas. E no Mabinogion também está o conto de Taliesin. E o interessante é que esse material todo ele ficou desconhecido até o século XIX, quando uma inglesa, Lady Charlotte, resolveu traduzir para a língua inglesa. Então veio à tona na
Idade Moderna, né? Porque lá na Idade Média já outros autores tiveram acesso a essas informações. Bom, mas antes da gente entrar nisso, vamos entender um pouco do Arthur. O que Arthur significa, né? O Arthur está relacionado à Idade das Trevas na Inglaterra. O que é isso? Quando os romanos saíram da Inglaterra... Oi? Tá. Quando os romanos saíram da Inglaterra, a Inglaterra ficou toda bagunçada. Então todos aqueles senhores daqueles condatos, daqueles castelos, começaram a brigar entre si. Então não havia essa harmonização. Isso durante o século V. Aí o Arthur, ele surgiu como um grande guerreiro, vencedor de batalhas. Não existe referência histórica de que o Arthur tenha realmente sido rei, tá? O que se sabe é que ele foi um grande guerreiro. Então tem muitas histórias sobre Arthur. Só para vocês terem uma ideia, de 4 em 4 anos tem um encontro internacional só sobre estudos arturianos, tá? Até hoje tem historiador, arqueólogo, mitólogo, muita gente ainda fascinada e querendo descobrir os mistérios que estão por trás aí da mitologia do Arthur. Então, o que se diz sobre ele é o que se sabe até então. Muita coisa vem sendo revelada com a arqueologia no século XX, que se desenvolveu bastante, tá? Mas o Arthur, ele continua envolto em mistério. Tudo com relação a essa região, ela é envolta em mistério, tá? Então, o Arthur, ele está muito associado, por ele ser um grande guerreiro, e depois ele ter sido colocado por um autor como um dos reis britânicos, ele está muito associado à identidade britânica, tá? Então, tanto que até hoje, todo rei que toma posse lá na Inglaterra faz algum ritual e alguma referência a Arthur, porque ele é o símbolo dessa soberania e dessa identidade britânica. E isso é compreensível exatamente por isso, porque em meio a tantas batalhas, a tantas invasões, a tantos povos, né, você tem ali um símbolo que vai dar às pessoas esse sentido de identidade, essa coesão identitária. Então é isso que o Arthur representa, tá, gente? E o mito do Arthur, atualmente, ele é o mais... Aliás, ele vem sendo reproduzido na literatura europeia com muita intensidade. Então ele são livros, filmes, mitos, jogos eletrônicos que eu não sabia, eu estava olhando. Então tem vários jogos eletrônicos que tratam desse mito do rei Arthur, né? Então esse mito é o mito mais reproduzido aqui no Ocidente. Então muita coisa do que a gente vê, do que a gente assiste, muito filme que a gente vê, todas essas histórias fantasiosas, todas elas têm algum elemento do rei Arthur. Quando a gente entende o mito, que a gente começa a ver os filmes, a gente, olha lá, né? Olha lá, e principalmente a Ilha de Avalon. A Ilha de Avalon, ela está em vários mitos, em vários filmes e em várias histórias. Então, realmente é extremamente importante, porque a gente está o tempo todo sendo alimentado desse mito sem saber que a gente está sendo alimentado e nutrido por essa mitologia desse país que é aparentemente distante, mas de tanto ser reproduzido e da gente estar tanto tendo acesso por meio dos filmes, da literatura, dos livros, a gente está o tempo todo aí se alimentando, né, do rei Arthur. Então os principais autores arturianos são esses aí, Geoffrey de Monmouth, que foi ele quem primeiro colocou o rei Arthur na linhagem dos reis britânicos, tá? Porque até então o Arthur era um guerreiro. É questionável que ele tenha sido rei, tá? Isso é questionável, historicamente falando, entendeu? Então é mais um mito, ele é rei mais no mito do que na história propriamente dita. Mas esse autor aí, que foi um padre, né, um clérigo, né, lá do país de Gales, né, que certamente teve acesso a esses contos medievais do Mabinogion, né, todas essas histórias antigas que falavam da corte do rei Arthur e tarará. Ele foi e escreveu esse livro de toda a descendência de todos os reis ingleses e colocou o Arthur lá como rei. Mas isso não é historicamente comprovado, certo? E teve o Chrétien de Troyes, que é o principal trovador francês, que foi quem contou a história do rei Arthur do jeito que a gente conhece. Entendeu? A espada de Excalibur, que ele tinha que tirar lá da pedra, e que depois ele morreu e o barco foi lá para a ilha de Avalon, que tinha Avalon. Então, ele foi o primeiro que montou essa história do rei Arthur como a gente conhece, esse mito que é reproduzido até hoje. Ou seja, ele pegou uma série de fragmentos aí desses mitos, dessas histórias
e contou essa história, tá? Ou seja, ele deu uma coerência, né, na narrativa, ele fez uma narrativa coerente com relação a todos esses fragmentos aí da mitologia, né? E por que isso é importante? Isso tem a ver com um movimento que começou no século XVIII, que é o movimento da celticidade. O Arthur está diretamente ligado a isso. O que é esse movimento? É as pessoas se identificarem como sendo celtas, tá? Então você tem hoje lá na Bretanha francesa, você tem no sul da Inglaterra, na Cornualha, no país de Gales, na Ilha de Man, na Irlanda e na Escócia, essa identidade celta. Então você pergunta para as pessoas qual é a identidade delas e muitas dizem, não, eu sou celta. Tanto que muitas dessas festas celtas, pagãs que tinham antigamente, elas estão sendo resgatadas. Por exemplo, lá em Edimburgo tem o festival do Beltane, que você vai olhar no YouTube, você não acredita, é uma festa gigantesca, o Beltane, que é uma festa pagã, muito antiga, a festa de maio. Né? E eles resgataram lá, por quê? Porque tem uma lenda, Arthur também tem lenda lá na Escócia, viu gente? Arthur ele está por todos os lugares. Quando você começa a pesquisar, você vê que esse mito e que histórias e contos de Arthur estão em todos os lugares e estão associados a esse momento de transição aí do paganismo com o cristianismo. Então, nesse movimento de celticidade vai se resgatar então essas raízes antigas do paganismo. E aí é que entra a mitologia como sendo uma ferramenta importantíssima para você resgatar esse paganismo, tá? Então, vai ressurgir o druidismo, que era a antiga religião celta, né, onde na mitologia, quem é o grande druida que todo mundo conhece até hoje? Merlin. Né? Vocês veem que força, né? Todo mundo sabe que Merlin é um druida, né? De tanto que é reproduzida essa história, né? E o Merlin é exatamente esse representante desse tempo antigo, desse tempo pagão. E o Arthur é aquela figura que fica nesse período, nessa transição entre o paganismo e o cristianismo. Então, ele está sempre reaparecendo esse mito de Arthur, né? Então, essa questão do paganismo e do cristianismo, ela é extremamente importante porque é um movimento de vai e vem, como tudo na vida, né? O ciclo da periodicidade, né? Como tudo vai, tudo vem, né? O paganismo também, o paganismo vai, o paganismo vem. Embora houvesse muitas tentativas, né? De tentar, vamos dizer assim, eliminar o paganismo da face da terra. E é interessante porque, por exemplo, paganismo é um nome aqui no Ocidente, né? Porque, por exemplo, o hinduísmo é paganismo, budismo é paganismo, mas ninguém chama hinduísmo e budismo de paganismo, né? Chama hinduísmo e budismo. Aí aqui no Ocidente, qualquer coisa que não seja cristã, aí chama de paganismo. Não é interessante? Então, o druidismo é paganismo, né? Então, o cristianismo, quando ele se implantou nessas antigas regiões que ou eram celtas ou eram romanas, né? Porque celtas e romanos estiveram em briga e em guerra durante muitos séculos, né? Tá aí os filmes do Asterix, né? Para nos mostrar como era essa peleja entre celtas e romanos, né? Então isso durou durante muitos anos. E a história depois dos celtas foi contada pelos romanos, porque foi Júlio César mesmo que escreveu mais sobre os celtas, só que ele escreveu sobre a ótica do vencedor. Então, tudo que ele escreveu sobre celta foi bárbaro, fazia sacrifício humano, enfim, uma série de fake news, né, vamos dizer assim, com relação aos celtas, que é para criar um certo terror mesmo nas vilas e nos lugares com relação aos celtas, fazer propaganda negativa, né? Isso é uma estratégia também de guerra, né? E finalmente os romanos venceram os celtas, né, na batalha lá na França. Vercingetorix, parece, foi o último, né, celta que... Vercingetorix, muito bem. Vercingetorix foi então o último celta lá que pereceu nas mãos dos romanos, né? Então, só que o cristianismo, quando começou a crescer no Ocidente, aí foi o que? 4 depois de Cristo, né? Constantino estabeleceu que o cristianismo seria a religião oficial do Estado, né?
Só que isso não foi de uma hora para outra, essa transição. Então você tinha de um lado o paganismo romano, do outro lado o paganismo celta, e essa transição ela foi se dando muito gradualmente e utilizando várias formas. Uma delas, a justaposição de mitos, né? Então você tem o maior exemplo que eu pude vivenciar quando eu estive lá na Irlanda, da Brígide. Brígide é uma grande deusa pagã, e a história dela foi totalmente modificada pelos cristãos, porque o que eles faziam? Eles pegavam um símbolo do paganismo e transformavam em símbolo cristão, para poder, isso é uma estratégia de cooptação, né? As pessoas ficam mais confortáveis sabendo que, mantendo aquele símbolo, que é um antigo símbolo pagão, né? Porém com uma outra história, que é a história cristã, que é a história da deusa Brígida, né? E aí tem uma historinha que a Santa Brígida ela não comia, porque a comida era feita por mãos pagãs. Aí o seu pai, que era um druida, deu-lhe o nome da deusa, que um monge recebeu em sonho. É uma história sem pé nem cabeça, que acabou convertendo o pai, que era um druida. O pai acabou sendo convertido. E quando você vai, por exemplo, na Irlanda, que eu estive lá em Kildare, que é onde tem a Catedral de Santa Brígida, você chega lá, contam logo essa história, como se eles ainda existem. Você sente nos lugares assim uma preocupação ainda, entendeu? Tipo assim, olha, se você é pagão e vem aqui atrás do paganismo, a história cristã é essa, entendeu? Então, onde você entra na igreja de St. Mary, onde você entra assim nas igrejas, tem uma historinha para colocar na frente das histórias pagãs. Então, essa questão dessa transição, que ela ainda existe, tá? O mundo ainda está nessa questão dessa transição do paganismo para o cristianismo. Ainda existe essa transição. A mesma coisa o St. Patrick, né? Tem uma história dele que ele duelou com um druida sobre forças e poderes, e aí o poder dele se sobressaiu. Então o líder celta lá se transformou ao cristianismo porque o Patrick era mais poderoso. Quando você vai em Tara, que é o sítio lá onde havia essa grande aldeia desse grande líder celta, aí tem essa história lá, contada essa história, e você vê a placa lá da história, entendeu? A história cristã, né, do São Pedro. Então, você sente que há uma preocupação, principalmente na Irlanda, que é um país muito católico, diferente da Inglaterra, que não tem tanto assim esse catolicismo. Na Inglaterra você sente mais assim uma tranquilidade da população com relação a essa questão religiosa, mas lá na Irlanda você sente que há uma preocupação da comunidade mesmo, assim, cristã, entendeu? Em passar essas histórias desses mitos cristãos. Então, e essa transição ela pode ser mapeada na literatura e nas artes, tem várias histórias aí. Por exemplo, a imagem da bruxa no caldeirão, né? A bruxa é a grande deusa Célibre, que é uma deusa lá do país de Gales. O caldeirão é o ventre, né? Onde toda a criação advém desse ventre, né? Então esse caldeirão ele foi transformado no Graal, que é o cálice da ceia de Cristo. Então toda essa transformação desses antigos símbolos, né? Em símbolos cristãos, né? Então esses símbolos eles servem como condutores, né, para a conversão e vice-versa. Por quê? Porque na medida em que esses símbolos eles se mantêm, você sabe que havia uma simbologia anterior, entendeu? Essa preocupação de mostrar, olha, o símbolo era assim, agora é assado. Aí você, então tá, então eu sei que era assim. Então foi isso que muitos escribas cristãos, que eram monges, que ficavam naqueles mosteiros escrevendo as histórias, porque essa tradição celto-britânica ela era basicamente oral. Aliás, o país de Gales é o país que é conhecido pela sua tradição oral, pelos seus bardos, pelos seus poetas que contam histórias orais. Tá? Então a oralidade é uma característica muito forte dessa tradição galesa. E muito por isso também não se tem muita coisa escrita do passado, porque como era tudo oral e a tradição oral era mais enfatizada do que a escrita, aí o que aconteceu? Essa oralidade ela foi passando. Quando chegou o cristianismo, que ele não chegou do mesmo jeito que era em Roma, não. Tá? Houve uma coisa chamada cristianismo celta, que perdurou durante 5 séculos, até que os normandos, vamos acabar com esse negócio de cristianismo celta, vamos instituir o cristianismo romano, porque o cristianismo celta ele era muito misturado. Mas havia os monastérios e muitos desses monges lá vinham dessa tradição druídica.
E eles foram lá escrever, então eles escreviam a tradição oral deles, o que eles estavam acostumados a ouvir na sua casa, na sua família. E isso é uma questão interessante com relação à manutenção das tradições, que é a questão do cotidiano. Você pode até impor ideias, você pode até de cima para baixo trazer uma nova ideia, mas no cotidiano os usos e os costumes antigos, eles vão permanecendo. Então, por exemplo, essa oralidade, a oralidade galesa é como o nosso cordel aqui, são os englínions. Então, são esses poemas que têm essas combinações e que são reproduzidos, tá? Então, isso aí se manteve. Toda a tradição da cura, das ervas, então tem uma série de costumes que são costumes antigos que eles vão se mantendo, por mais que você imponha. E outra coisa também que era muito comum era que as pessoas diziam publicamente que eram cristãos, mas na verdade eram pagãos, né? No seio privado, na família, na sua prática, eram pagãos. Então, esse paganismo, né, essa transição do paganismo para o cristianismo está muito ligada a esse mito de Arthur, né? Ok, então essa daí é a Catedral da Santa Brígida lá na Irlanda, tá? Vou passar aqui rapidamente. E olha, isso aí é o altar da Santa Brígida, tá, gente? Cadê a santa? Não tá não, que o que tá aí é a cruz de junco. Essa cruz é um símbolo pagão muito antigo, é o símbolo da deusa Brígida. Só que eles inventaram uma historinha que a monja era pobrezinha, não podia comprar uma cruz, aí ela teve que fazer a cruzinha de junco. Foi a historinha que inventaram para a Santa Brígida. Agora, o impressionante é isso, é que você tem uma catedral enorme, esse altar é gigantesco, e no meio do altar você tem a cruzinha de junco da deusa Brígida, né? Isso aí é a fonte, né, da deusa Brígida, só que a monja, né, a fonte da deusa está aqui, ó. Essa é a fonte da deusa, lá do tempo, ó, do Paleolítico, tá? A fonte continua no mesmo lugar. Essa daí sou eu, e eu tô rezando pra deusa, viu? Não é pra santa. Essa freirinha. Pois é, mas você fica inspirado, né? Você vai visitar uma catedral, fica escutando aquelas histórias de monjinhas, você vai entrando na atmosfera, né? Essa daí é a deusa Brígida em Glastonbury. Quer dizer, em Glastonbury não tem a Santa Brígida, não. Em Glastonbury tem a deusa Brígida, né? Lá no templo da deusa. Tem o templo da deusa em Glastonbury, tá? E a que tá lá é a deusa, não é a santa. Então vamos lá, as origens de Avalon, né? Inis Avalon significa Ilha das Maçãs. Então você vai atrás na mitologia para ver de onde surgiu esse arquétipo, né? Porque na verdade Avalon é um grande arquétipo, né? E aí você vai encontrar no mito de Bran, é o mito da viagem de Bran, é uma mitologia que foi escrita no século XVII e que fala de uma terra de mulheres, de uma terra de alegria, de uma terra de felicidade. E tem uma outra referência também no próprio Mabinogion, desse lugar encantado, onde tem festas, onde fica todo mundo feliz. E aí só que tem não pode sair dali, né? Não pode sair dali. Se sair dali, aí o que acontece? Morre. Por quê? Porque ali é um lugar sem tempo. Então você fica ali nessa viagem de Bran. O que aconteceu? Um soldado, né, que estava lá festejando com as mulheres nessa ilha maravilhosa, ele ficou querendo voltar para casa, saiu, quando ele pisou na terra firme, ele virou pó, porque tinham se passado 300 anos no tempo, né, no tempo real. Então você já vê uma referência a um outro tempo e a um outro mundo. Então as referências de Avalon são referências que falam de um outro mundo, de um outro tempo, de uma outra dimensão, né? Você vai encontrar essa história do limiar entre o mundo feminino, que é um mundo além da vida, fora do tempo. Isso está muito ligado, eu acho que é o mito do paraíso mesmo. Está ligado ao mito do paraíso, ao mito das Hespérides, da maçã das Hespérides, das Amazonas, a ilha das Amazonas, né? Então tem muita recorrência dessa ilha, né? E aí, outra coisa que é muito comum também, que é muito forte no mito de Avalon, são as 9 sacerdotisas, né? Que são as 9 Mordian, né? De onde vêm essas 9 mulheres, né? Então é um folclore que
Tanto ele é presente nas terras celtas, como no Mediterrâneo também, né, e no Oriente Médio. Então você tem, por exemplo, nas cavernas de Kogul, uma pintura rupestre lá de 17 mil anos, né, que apresentam essas 9 mulheres dançando, né, e que os especialistas dizem que são ritos de fertilidade. E aí tem os lugares também que tem, né? Tem esse Merry Maidens Stone Circles lá na Cornualha, tem o Nine Ladies Circle também, então são os círculos de pedra que associam o quê? Associam ao tempo do Paleolítico, porque esses círculos de pedra, eles são do Paleolítico, tá? Então, e no Paleolítico também tem toda uma pesquisa, né, das estatuetas de Vênus, que são essas estátuas que foram descobertas agora no século XX, do tempo do Paleolítico, também estátuas femininas que remetem a uma deusa ou a deusas, né? Então tem toda uma discussão se era uma deusa ou se eram várias deusas, ou se cada região tinha uma deusa diferente, ou se era uma deusa só para várias regiões, enfim. Mas isso aí mostra esse tempo que os historiadores sabem que havia na Terra o matriarcado, ou seja, havia um tempo onde a organização social ela era feminina, né? As mulheres que tinham a organização social, as sociedades eram matrilineares, né? Então havia isso aí no Paleolítico. Então todas essas referências aí a essas 9, né? Essa irmandade das 9 nos remete, seja na história, seja na arqueologia, ou seja na mitologia, acaba remetendo lá ao Paleolítico, a esse tempo onde as mulheres, onde o mundo era feminino, vamos dizer assim, né? O mundo era feminino. Então, essa Irmandade das 9 Mulheres foi primeiramente registrado lá em Gales pelo poeta Taliesin. Na literatura, o Geoffrey de Monmouth escreveu Vita Merlini, que foi a história do Merlin, e o Merlin, nessa história de Merlin, então há referência à ilha de Avalon com essas 9 sacerdotisas, tá? E são elas, esses nomes aqui, né? Moronoi, Mazoi, Glitonea, Glitten, Cliton, Tironoi, Tits, Tetsi, Morgan Le Fay, que é a mais famosa, a Morgana, né? A Morgan Le Fay. E interessante também é que existem as versões da Morgana como sendo boa e a Morgana como sendo má, que também se encaixa dentro dessa transição, né? Então a Morgana boa é esse mundo feminino, onde as mulheres são empoderadas, são soberanas, né? E a Morgana má é a bruxa, né? É a mulher bruxa, que é bruxa por isso, porque é soberana, porque é empoderada. E é zangada. Hã? E é zangada. E é zangada, pois é. Pode também associar a Vênus, a estrela matutina e a estrela vespertina. Ah, sim, também tem essas associações. Isso aí é a caverna lá de Kogul. Com esse desenho interessante, né? Porque você vê o movimento nos desenhos, você vê que elas estão realmente dançando aí, né? Estão no embalo, né? Estão no embalo, né? Aí na Cornualha, o círculo Merry Maiden. Aqui é o Nine Ladies Stone Circle, né? E tem aí as 9 pedrinhas mesmo. E aqui é um vaso grego de 500 a.C. que também vai falar dessas 9 mulheres. Pode ver, tem 9 mulheres aí nesse vaso. Tá? E é interessante porque ele está no museu lá em Nova York e não tem explicação para esse vaso não, só sabe que ele é. Mas aí quando a gente vai na mitologia grega, esse quadro é interessante, as musas dançando com Apolo, né? Porque aí quando a gente entra, vai fazer uma comparação, a gente chega nas musas da mitologia grega, que são 9 também, né? São as 9 musas. As musas, elas são as inspirações. Então tem as musas das artes, as musas da ciência. Isso mostra, por exemplo, lá nesse conhecimento de Avalon, elas falam o ninefold, é até difícil para traduzir, mas é como se fosse um desdobrar dos 9, desdobrar das 9 potencialidades femininas. Então, como se a mulher tivesse 9 formas de alcançar, vamos dizer assim, a sua espiritualidade, através da criatividade, que é o atributo feminino principal, tá? A questão da criatividade.
Então seriam nove formas. E aí eu coloquei isso aí, eu achei interessante esse mito, que ele vai falar, né, desse rei, o Pirineu, que encontrou as musas perdidas por causa de uma tempestade, chamou elas para o castelo deles e quis aprisioná-las, quis torná-las escravas ou prisioneiras dele, né? Só que elas pegaram suas asinhas e foram-se embora, né? Aí a gente já vê essa associação aí com as fadas também, com toda essa leveza, né? E com essa, assim, impossibilidade, né, de você realmente prender o feminino, né? Talvez aí nesse mito também, porque diferente dos gregos, né, que já tinham uma característica masculina muito forte na cultura, né? Os gregos e os romanos, eles já eram masculinizados. Os celtas não. Os celtas, o que sobrou das leis celtas, o que sobrou dos tratados e da literatura, percebe-se que havia uma igualdade entre os homens e as mulheres dentro dos clãs, né? As mulheres celtas, elas tinham direito à propriedade, assim como o homem também tinha, né? Inclusive essa foi a causa da Boudica, não sei se vocês ouviram falar, a Boudicea, que era uma líder celta que declarou guerra aos romanos lá nas cercanias de Londres, né, no século V depois de Cristo, porque tiraram as propriedades dela, porque o marido morreu e os romanos foram lá e tiraram as terras dela, porque a mulher não tinha direito à terra. Aí ela juntou o clã todinho e ficou guerreando lá com os romanos, venceu várias batalhas, só que romano é que nem branco na América, não para de chegar, né? Não para de chegar, não parava de chegar, não parava de chegar e acabou perdendo, né? Ela e as duas filhas dela acabaram se matando, mas tem uma estátua delas ali na ponte de Westminster, em Londres, né? Uma estátua que pouca gente percebe, até porque agora ela está toda cercada de camelô, né? E você mal vê a estátua, mas ela está lá. A Boudica lá, né? Uma homenagem ao espírito guerreiro dela, que retrata bem esse espírito guerreiro celta, que é completamente diferente do espírito das mulheres na Grécia e em Roma, né? Talvez aí também seja uma chave para a gente... Porque, por exemplo, eu não entendo por que nos livros de história, eu, por exemplo, me senti traída porque não aprendi sobre os celtas no livro de história. Talvez eu esteja estudando os celtas agora por essa deficiência, entendeu? Porque a cultura que a gente aprende é grego-romana aqui no Ocidente, né? E os gregos e os romanos, eles já eram culturas fortemente masculinas, né? E as mulheres subordinadas. Oi. E é interessante que eles estejam tão distantes de nós e eles também têm uma presença muito forte na Espanha e Portugal. Sim, na Espanha e Portugal, no norte de Portugal. Inclusive eles estão resgatando a cultura celta lá no norte de Portugal. Estão fazendo festivais, tem alguns municípios lá que estão investindo nesse retorno celta, até porque virou atração turística também, né? A celticidade, né? Ela também é motivo de atração turística hoje em dia, né? Bom, então, sobre Avalon. Avalon, então, ela passou a ser parte da cultura britânica, tá? E Avalon, concreta e geograficamente, ela existe lá na cidade de Glastonbury, né? Disse que ela tem origem lá no Paleolítico, essa cultura matriarcal que a gente já falou. Disse também, e isso lá em Glastonbury, isso é muito dito, de que havia uma escola de druidezas lá em Avalon, tá? Lá em Glastonbury. Glastonbury é esse lugar que tem Avalon, tá? E que tem a fonte também, o Chaddeswell, que a gente vai ver. E disse que havia essa escola de druideza, né, e que teria dado origem ao conto das 9 sacerdotisas, porque era uma escola de druidezas, era exatamente para aprender sobre essas artes, né, as artes e a filosofia druídica. E então Avalon entrou no imaginário dos poetas, dos escritores, dos cineastas, né, e tem uma influência enorme no imaginário ocidental. E atualmente também Avalon representa, né, o feminino sagrado, esse movimento agora de retorno, né, ao feminino sagrado,
que é um movimento neopagão contemporâneo. Então Avalon tem toda essa significação, está associado ao feminino e vai se ressignificando, né, ao longo do tempo. E aí vem, em 1982, é lançado o livro, né, Brumas de Avalon, de Marion Bradley, que é uma releitura do conto de Arthur, né, mais uma releitura de Arthur, sendo que agora com essa ênfase feminina, né, com a ênfase de Avalon. E aparece exatamente nesse período histórico, né, do movimento feminista e do movimento neopagão também, que hoje em dia está muito forte no mundo, né? Eu acho que as pessoas, o neopaganismo, ele vem exatamente para que as pessoas conheçam essas culturas anteriores ao cristianismo. Até porque se o universo externo ele é um reflexo do universo interno, aquilo que a gente está vendo, aquilo que está projetado na nossa cultura, está projetado dentro da gente também. Então, se você quiser ir além disso que está projetado externamente, você tem que ir além dessa cultura que está projetada aí fora, entende? Então, esse movimento neopagão, ele vem muito nesse viés dessa busca de um autoconhecimento, porque o que acontece com o cristianismo, né? O cristianismo ele trouxe um mito único para todo o Ocidente. Quando você pega a mitologia celta, por exemplo, é muito diferente da mitologia grega, porque a mitologia grega você vai ter deuses com atributos bem definidos. Na mitologia celta não existe atributo bem definido. Cada deus, cada divindade vão ter vários atributos que vão expressar exatamente essa diversidade da natureza humana, né? Então você imagina essa diversidade da natureza humana, tendo que todo mundo com essa diversidade dentro de si, tendo que se encaixar dentro de um mito e dentro de uma crença. Que foi isso que aconteceu. Por isso, quando a gente vai na mitologia celto-britânica, é uma mitologia específica, porque se você for lá para a França, Portugal, Espanha, vão ser outros deuses, vão ser outros mitos. Se você vai para a Irlanda, nossa, é um outro universo mítico que tem lá na Irlanda. Se você vai para a Escócia, é outro universo na Escócia, com outros deuses. Por quê? Porque toda essa mitologia ela vai representar essa diversidade desses diferentes povos na Terra. Aí, de repente, você tem, né, um povo lá no Oriente Médio, né, os hebreus, que criam um mito monoteísta de um Deus único, e isso se espalha para todo o Ocidente, e durante séculos e séculos, gerações e gerações nascem sobre esse contexto externo cultural de um único mito, né? Então esse movimento neopagão, no meu entender, ele vem para isso, para tirar um pouco esses véus, né? E aí as brumas de Avalon, tirar os véus de uma cultura única, de um mito único imposto, para que as pessoas se reconheçam e se identifiquem também com outros mitos e com outras histórias. Porque o mito, ele fala de uma outra história, ele fala de uma outra coisa e ele fala da alma humana. Então, quando você lê um mito, você, puxa, né? Isso aqui, nossa, isso na minha vida teve um determinado momento que aconteceu isso, eu senti isso. De repente você vê um outro mito, puxa, numa outra fase da minha vida eu vivi isso, eu experienciei isso, né? E aí, de repente, você tem um mito único que se impõe e diz, não, olha só, você não tem que ver nada disso não. Você tem que seguir isso aqui, esse livro e esse único mito, que é isso que vai te salvar e que vai te levar para o céu, tá? Então, esse fluir do paganismo para o cristianismo, ele está muito nessa onda dessas redescobertas do próprio ser humano aqui na Terra, né? E da sua diversidade cultural. E principalmente as mulheres, que a elas foram dados certos papéis, né? Elas foram ensinadas a ter que fazer determinadas coisas que a gente já sabe, não vou entrar aqui nesse mérito, né? E de repente você tem aí um feminismo associado a um sagrado que vai resgatar uma série de mitos que vai te abrir portas também para você descobrir
esse sagrado, né, esse aspecto feminino do sagrado dentro de você, né? E com isso abrir a criatividade, porque esse aqui é o ponto central do meu entendimento do neopaganismo, é abrir para a criatividade. Tanto é que, assim, do ponto de vista da arte, da literatura, a coisa se expande de uma forma muito intensa, né? A forma como esses mitos são reproduzidos, nossa, depois que a gente estuda esses mitos que a gente conhece, que você vai ver, você olha um filme assim e diz, e olha só, olha tal mito, e olha só, estão reproduzindo tal mito e tal. Porque esse pessoal que trabalha com isso, eles conhecem também, eles vão pesquisar. Jogos eletrônicos, nossa, eles sabem tudo desses mitos e dessas histórias. E estão reproduzindo para essas gerações mais novas, porque essas gerações mais novas, né, dos anos 90 para cá, é uma geração de jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos, todos eles são baseados em mitologias antigas, todos eles. Então esses novos, os jovens, eles já vão abrindo aí a cabeça com os jogos eletrônicos para novas histórias, para novos mitos e para novas... Claro que tem controvérsias, mas enfim, esse é um aspecto interessante, né, de como esses mitos, né, pagãos, eles vão renascendo e como é que eles vão sendo introduzindo nas artes e na cultura contemporânea de uma maneira geral, né? E agora, as Brumas de Avalon, ela também vai manter essa transição do paganismo para o cristianismo, só que ela faz uma onda também um pouco de retorno, né? Os valores cristãos estão lá também na obra, né? Mas o subversivo também tá. Você vê assim essas questões da magia, da Morgana, um pouco ainda associado ao subversivo, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês umas fotos lá do Glastonbury. Esse é o Glastonbury Tor. Tor significa torre, tá, gente? Essa aí é a torre de uma antiga capela, uma capela de São Miguel. E aí houve um terremoto, é o que se diz, né? E só sobrou a torre. Tem muita mística em torno desse morro aí, inclusive porque as curvas de nível desse morro são muito certinhas e muito iguaizinhas, então dizem que ele foi construído. Antigamente o mar vinha até aqui, por isso que aí atribui-se ser uma ilha, porque como era um morro mais alto, que pode até ter sido construído, né? Carregaram Stonehenge, por que não iam fazer um morrinho, né? Enfim, e toda essa parte aí de baixo era tudo alagado, tá? E aí isso é comprovado geologicamente, tá, gente? Realmente, há alguns 1000 anos atrás, essa área aí era toda alagada, o mar chegava aí e só esse morrinho que aparecia, tá? Então, para você ir lá é uma peregrinação, você tem que subir esse morro, tem essas escadarias aí, você vai lá, né? E Glastonbury, essa cidade, ela virou realmente uma cidade de peregrinação desse movimento neopagão moderno ou contemporâneo, tá? Isso aí são grupos, então é só o que você encontra, círculos de pessoas, grupos de pessoas fazendo trabalhos espirituais, porque esse é um lugar sagrado. E isso aí é uma outra questão também que pode até ser para uma outra palestra, porque nesse lugar aí passa a linha de São Miguel. Tá? A linha de São Miguel, isso tem a ver com a geografia sagrada. A geografia sagrada são essas linhas de sensibilidade no planeta, né? Onde, em tese, você se conectaria com outra dimensão de uma forma mais rápida. Tá? Então, esses estudos existem, são estudos científicos, né? Isso aí é mapeado, essas linhas são mapeadas. E aí você tem a linha de São Miguel, ela começa lá na Cornualha e passa exatamente aí por essa área. Que seria então, a lança, né, de São Miguel. A lança de São Miguel, exatamente. Começa ali na Cornualha, que tem lá um monte de São Miguel, como tem na França, lá na ponta da Cornualha, e passa por aí onde era essa Catedral de São Miguel, né, que tinha essa igreja de São Miguel, que sobrou só a torre. E aí o que você vê aí em cima é isso, são esses círculos, são pessoas fazendo esses trabalhos espirituais, e se conectando porque esse lugar aí ele tem essa sacralidade, vamos dizer assim, que isso é uma outra coisa interessante também nessa transição, vamos dizer, do paganismo para o cristianismo, porque o cristianismo ele não só utilizou símbolos, mas como ele usou o calendário, ele utilizou as festas pagãs para transformar em festas cristãs e utilizou locais sagrados do paganismo também para construir templos, né, igrejas, monastérios, como é o caso de Glastonbury.
Aí a fonte é o Chalice Well, né? Aí tem o símbolo da Vesica Piscis, porque aí são duas linhas que passam aí, né? 2 meridianos da Terra. Essa fonte aí disse que tem uma parte ali atrás que tem umas pedras enormes e diz que são as mesmas pedras de Stonehenge, então isso faz com que também ela remonte aí ao período paleolítico, tá? E esse é o poço, né? É o Chalice Well, é o poço da taça, né? Chalice. Por que Chalice? Porque aí é um outro mito que tem aí nessa região de Glastonbury, que é o mito do Santo Graal, que o José de Arimateia teria saído lá, teria pego um cálice, foi lá na cruz, com Cristo crucificado, colocou o cálice lá, pegou o sangue de Cristo e de lá ele foi para Glastonbury. Tem essa história, tá, gente? Essa história é interessante, e a Idade Média é cheia dessas histórias, porque para conseguir dinheiro para construir essas grandes igrejas, né, criavam-se essas histórias, às vezes uma relíquia ou alguma coisa assim, para poder as pessoas investirem, né, e poder haver a construção do templo. Então, tem essa história do José Arimateia aí, tá? Por isso que aí chama... Dizem que foi ele que introduziu o cristianismo na Inglaterra, exatamente, né? Foi aí, exatamente nesse lugar, ele foi direto para Glastonbury. Esse aí é o templo da deusa, tá, gente? Tem o templo da deusa lá, tem a casa da deusa, tem tudo da deusa aí nessa cidade de Glastonbury, tá? E essa essa é a Éden, que é a antiga abadia, que onde o José de Arimateia levou o cálice e construíram a igrejinha, que depois virou uma grande abadia. O Henrique VIII, né, ele naquela mudança para o anglicanismo, ele abandonou, né, todos os mosteiros, as abadias e tal, ela ficou arruinada. Isso aí fica no meio da cidade de Glastonbury. A cidadezinha, ela é só aquele um quarteirãozinho em volta disso aí, entendeu? Aí você tem a fonte no pé daquele morro e pronto, a cidade é isso, tá? E aí a tumba do rei Arthur. E aí é interessante, porque quando os normandos chegaram na Inglaterra, os normandos, que são os vikings franceses, né, que ocuparam lá a França, se romanizaram, se catolicizaram e foram invadir a Inglaterra. Quando eles invadiram a Inglaterra, sabendo já, eles invadiram no século XI, sabendo já do mito do rei Arthur, que estava relacionado a essa identidade, né, dos bretões, eles inventaram essa história de que acharam um corpo do rei Arthur e da Guinevere. Então essa é a tumba, eles enterraram, entendeu? Segundo um historiador, e eu achei interessante essa fala dele, que eles fizeram isso exatamente para poder conquistar, né? Porque era uma nova conquista, eram os normandos agora na Inglaterra, então, né, eles tinham que criar uma nova identidade. Então, para isso, tinham que acabar com a identidade dos bretões, né? Então, enterraram logo Arthur, foi a primeira providência. Não, vamos enterrar logo Arthur para acabar com esse mito, né? Mas ninguém acredita nessa história, que eles realmente estão enterrados aí, entendeu? Mas aí depois que, em 1539, né, quando Henrique VIII expulsou, né, a igreja romana da Inglaterra, aí tiraram os ossos e levaram lá para algum lugar, né? Então aí está dizendo que a tumba sobreviveu até a dissolução da abadia em 1539. E tem essa história que ele está em Avalon, aí ele volta de tempos em tempos para saber se a terra está preparada para ele. Sim, tem esse mito, esse é um dos mitos dele, exatamente. Como em Avalon não tem tempo, né, ele fica lá, vem de vez em quando, se a terra está preparada para ele, ele está não, aí ele volta para... Essa é uma das histórias. Essa aí é a cidadezinha de Glastonbury, vocês vejam uma cidadezinha pequena, né, uma pequena cidade na Inglaterra. Agora, ela é toda mística, tá vendo aquilo ali? Lojinha de tudo que você pode imaginar, assim, das coisas místicas. Então, assim, é um super comércio, festival de rock tem um super festival, é o maior festival da Inglaterra é lá. Mas lá também tem os festivais de todas as festas pagãs, né? Não, quando você bota Glastonbury na internet, só o que aparece é o festival. É rock. Obrigada. Não é rock é tudo. Bom, é isso, gente. Isso aí é o Chalice Well, ali a Morgana. E aqui as fontes. Bom, é isso. Bom.